Olá, bem-vindos às Receitas Literárias, onde iremos provar que realmente em frente a um grande autor está mesmo um grande prato. A literatura e a boa mesa estiveram sempre de mãos dadas e há autores que o provam da melhor maneira, fazendo receitas, cozinhando, enfim. Isto e muito mais nós vamos saber hoje e na melhor das companhias. Viajamos até um bocadinho para lá do Atlântico e até na nossa comensal convidada. Chama-se Luanda Cosetti, é parte integrante dos Couple Coffee, uma cantora extraordinária, um ser humano contagiante e alguém que vale mesmo a pena conhecer. Para isso, vem ter que almoçar connosco. Se houve alguém que soube apreciar os prazeres da vida, foi o autor de hoje, o poetinha, mais conhecido por Vinícius de Moraes. Num longo poema, ele dá a receita de uma famosíssima feijoada a pedido de uma amiga, em que estão todos os ingredientes e ainda alguns segredos. Mas isso já vai ser revelado tudo e como deve ser pelo nosso chefe, o Fábio Paixão da Silva. Ora bem, Fábio, como está? Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Então, feijoada à poetinha, quer dizer, a Vinícius de Moraes, eu vejo aqui uma parafernália de coisas que só me faz ficar com água na boca. Conta-me lá, assim, há alguma magia especial, por exemplo, entre a nossa feijoada portuguesa, não é? E esta feijoada, uma feijoada à brasileira. É verdade. Há aqui algumas características que a distinguem, desde logo aqui a carne seca, carne de sol, que dá uma... Que é seca, não é? Exatamente. Ao sol. É seca e curada. Ok. E é um elemento aqui bastante típico brasileiro. Nós também utilizamos muito mais o feijão encarnado, ou o feijão manteiga. Os brasileiros tipicamente usam o feijão preto. Sim. E sobretudo é esta a diferença, a grande diferença que existe. Depois as carnes, temos as carnes de vaca, as carnes de porco, a orelha, o pé de porco, etc. Mais ou menos como nós fazemos. O acompanhamento também difere um pouco, não é? Nós, regra geral, com um arrozinho basta. Pois, eles é um bocadinho mais... É um bocadinho mais composto, com Sim. uma farofa, a né? chamada couve mineira, que é a nossa couve do caldo verde. Sim, picada, não é? Certo, Picadinha. picada, salteada. E nós vamos ser fiéis à receita do nosso livro. Vamos embora, Vamos cá arrancar com estaremos para apreciar o Espetáculo. resultado. Vá, até já. Até já, obrigado. Vamos então iniciar a nossa feijoada brasileira. Já temos aqui um textinho ao lume. Vamos deixar aquecer um pouco. Juntar um fio generoso de azeite. E deixar aquecer um pouco. As primeiras carnes que eu vou juntar vai ser aqui as nossas carnes cruas. Temos aqui carne de vaca, temos aqui carne de porco, que é perna de porco e entremeada de porco. E o que eu vou começar por fazer, assim que esta gordura esteja bem quente, é fritar bem as carnes para libertar bem os sucos e os aromas. Já consigo ver que já está a começar a aquecer. Vamos deixá-las fritar bem, caramelizar bem. Nesta fase em que todos os pedaços de carne já estão a começar a ganhar uma cor, vou adicionar uma malagueta picada, os dentes de alho picados, e a cebola picada.
vou envolver bem. Vou continuar a deixar fritar muito bem. Estes elementos eu só juntei agora para evitar que eles queimassem enquanto a carne fritava. Vou também juntar ao refogado uma folha de louro. Nesta fase eu vou colocar um bocadinho de sal, não vou pôr muito, porque a carne seca é bastante salgada, e um pouco de pimenta. Nesta fase vou juntar a orelha e o pé de porco. Nós cozemos previamente cerca de 30 minutos na panela de pressão e cortámos em pedaços pequenos. Vou agora juntar o chouriço preto e a carne seca. Vamos refrescar um pouco mais de meio copo de vinho tinto. Cerca de 1 litro de água. Para depois também ficarmos com caldo para o molho da nossa feijoada. Pronto. Vamos então deixar as nossas carnes cozinharem os tais 45 minutos. Já voltamos. Ora, as nossas carnes já cozinharam, estão tenrinhas. Vamos adicionar o feijão, que foi previamente cozido. E vamos apenas deixar levantar a fervura para podermos empratar. Vamos então aqui começar a empratar. Já tenho aqui as guarnições, a farofa, a laranja e couve e também arroz.
esta coisa da feijoada, estavas-me a dizer há pouco que, apesar de tudo, o poetinha não, se calhar era incapaz de fazê-lo. Não é? Como é que é? Porque há esta receita, não é? Este poema receita, e que tu tens dúvidas. Conta-me lá essa Tenho história. dúvidas porque o Vinícius é o poeta, é um poetinha, né? Isso. E ele pode Com ter, licença. enfim... Ui, falando nela. Olha, Aqui temos a nossa... Falando nela. Muito Rica obrigado. feijoada. Que Ai, maravilha, que Fábio. linda. Que maravilha. Obrigado. Que Tenho Bom certeza proveito. que Vinícius e Helena San Girardi estão muito orgulhosos de você. Obrigado. Com licença, Obrigado, bom obrigado, Toda, meu obrigado. amor. Mas então, falando diz. assim disso, a Helena San Girardi, ela, a quem o Vinícius dedica esse poema e pronto, essa receita, Sim, né? é verdade. E tal, essa receita do jeito dele, né, de como Sim, fazer, que porque a maravilha. feijoada demanda tempo, demanda... Isso. A feijoada demanda poema. Eu gosto de pensar que a feijoada é um prato perfeito em si. Né? Feijoada tem o grão, tem a comida, tem o amido, tem a laranja para cortar. A feijoada é uma combinação incrível. E ela... Eu gosto de pensar também que a feijoada, como brasileira, a feijoada é tipo, sei lá, estava aqui falando isso com você, é um tapa de pelica sofisticado na cara da opressão, do colonialismo, entendeu? Da chegada. Sim. Era o resto, né? Feijão preto, arroz, que era o que eles deveriam comer todo dia e tal. E ali no resto, aqueles restos do porco, Sim. que o português que já estava lá já não comia, porque já tinha enriquecido, já não precisava mais aproveitar o porquinho. Ok, Era ok. também um sinônimo de enriquecimento e tal. Certo. E pronto, e a feijoada era não sei se era um dia de festa, vamos aqui poetizar um pouco, eu não gosto Sim. de glamorizar a opressão, né? Claro. Nem a pobreza, Né? né? Nem a pobreza, mas a feijoada é um prato resistente. E pronto, é isso, sim, é sim. resistente. E às vezes temos que ser nós Não, resistentes. é muito perfeito. Então, assim, a San Girardi, eu estava aqui dizendo que a San Conta. Girardi era uma pessoa da sociedade no Brasil, sei lá, vou aqui colocar nos anos 40, anos 50 e tal, que escreveu a Bíblia. Na época, chamava-se, era um livro chamado A Alegria de Cozinhar, de Helena San Girardi, que está na sua 300ª edição, até eu tenho ele lá em Alvito, que era do meu pai, minha mãe também teve milhões. E a minha mãe, que era uma moça de sociedade em Goiás, nos seus anos 40, 50 e tal, rezava o bom senso da educação da moçoila, que ela se dignificasse, ela ia ficar 1 ano aprendendo as coisas da lida da casa, né? A bordar, cozinhar e tal. E o livro da Helena San Girardi era a Bíblia, porque dizia como pôr a mesa, como receber, Etiqueta, das receitas tudo, mais perfeito. simples, tipo como fritar um bife acebolado, Como ser uma entendeu? boa menina. Como ser uma Boa esposa. como ser uma aí. boa esposa, Isso. exatamente. Mas tudo muito bem escrito, muito bem colocado e tal, muito bem organizado. Mas pronto, as mocinhas da época, colocadas naquele momento, chamavam o livro da Helena San Girardi de A Tristeza de Cozinhar. Tem muita graça. A tristeza de cozinhar, porque ficavam ali entregues àquele momento Certo. de aprendizado. E pronto, eu acho que eles se frequentavam. A Helena, agora eu vou aqui falar de fontes luminosas, que sinceridade não vou ligar Sim. a minha fontes luminosas e algo fidedignas e tal. Sim. Mas que a Helena era uma senhora da sociedade e tal, e o Vinícius, pronto, diplomata, eles deviam se frequentar, né? E a receita da Helena é realmente perfeita e talvez tenha sido o Vinícius quem deu a receita, quem sabe? Quem sabe, Né? quem sabe, Ou quem sabe. não, Daí nunca pergunta. saberemos? Nunca sabemos. Vamos deixar no mistério da Wikipedia, nunca saberemos. Sim. Há coisas que nem vale a pena, é melhor Nunca pararem, saberemos. não é? Mas o fato é que ele pega toda essa malemolência, essa dolência de se preparar uma feijoada, porque a feijoada é um prato que demanda tempo, você tem que separar, tem que salgar a carne, tem que não sei o Exato, quê, exato, tem que fazer exatamente. o torresmo, tem que blá, 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 blá. Mas ela é um prato perfeito, assim, em homenagem a um grande mestre dessas lides culinárias televisivas, que era o Bourdain, o Anthony Bourdain. Sim, Ele sim, era o grande. prato que ele achava a súmula Sim, dos pratos inteligentes. é verdade. Era a feijoada, É verdade. né? Essa E humilde e incrível feijoada. isto está lá a lembrar do... Vês? Eu disse para vir almoçar comigo. Pronto. Na verdade, quando falou feijoada, eu já travei. Falei, poema, Vinícius, não sei o que, feijoada. Puf, Pronto, já está. Já estava. Mas olha, estávamos a falar do Bourdain, que é alguém que, enfim, criou as suas próprias regras. O Vinícius também era um pouco assim, não é? Tu achas que era assim uma espécie de homem livre, apesar de
e que isso era possível agora, assim, estas personagens tão marcantes, não é? Eu acho que o Vinícius foi um homem que se libertou, que se liberou. Ok. Que se liberou, foi se liberando de uma série de situações que ele, pronto, Itamaraty, depois ser poeta e depois largar aquilo tudo e ser músico, ser, né, ser um... Eu acho que o Vinícius, mais do que um símbolo de liberdade, né, assim, nessa acepção tão incrível da palavra, é o símbolo daquela pessoa que se fez, que se liberou. Ok. Se liberou, se libertou. Pronto, assim. Sei lá, você até... Ontem eu recebi umas coisas tuas e tal. E aí você perguntava mais ou menos o que era, se a feijoada era uma coisa um pouco saudável, mas não era saudável, mas era como ele, não é? Confusa e tal, um para monte um homem de coisa que diz junto. que o melhor amigo do homem é o uísque, não é? Engarrafado. Cachorro engarrafado. engarrafado, né, e tal. E como é que ele estaria reagindo a esse mundo Isso. agora tão Higienizado, safe, não é? higienizado, Pois, assim, sei, e tal. exato. Eu acho que ele estaria bebendo mais uísque. Bem mais. Entendeu? Alguns de nós estão Eu de acordo. compreendo perfeitamente, ou perfeitamente, como dizia o Obelix de Porre, entendeu? Assim, até brindemos ao Obelix de Porre. Brindo sempre ao Que Obelix. só assim, o Obelix bebia pouco, mas quando bebia, entendia perfeitamente o que se E passava. lembrava-se que a Suíça era plana, não é? E era chata como um javali cozido com hortelãs na Bretanha. Mas, portanto, tu dizias que via-se mal, não é? Bebia mais, portanto, não aguentava, não é? Eu acho que ele ia rolar um momento Mayakovsky, assim, algumas doses acima da humanidade, entendeu? Quem de nós não nesse momento? Né? Quem de nós, de facto. Digamos que não tô aqui falando pra ninguém sair bebendo e enlouquecendo, né, moçada? Gente boa, assim, e tal, né? Sim. Mas É verdade. nesse exato momento que a gente vive, assim, pandêmico, maluco, esse arco-íris longínquo, assim, esse over the rainbow, cadê os lullabies e tal, né? E tal. Eu acho que há muitas maneiras de se driblar a sobriedade, né? Claro. A poesia é uma delas, a música é uma delas, né? A culinária é uma delas. Por isso que nós, artistas, somos tão importantes, assim, nesse momento. Porque, sei lá, beber muitas garrafas de vinho vai fazer mal ao seu fígado. Mas esse mesmo tipo de abstração você consegue, sei lá, escutando um belo disco do Pink Floyd com uma tacinha de vinho, seja sóbrio. Uma tacinha de vinho, você consegue se abstrair. Eu acho que esse é o barato da arte sempre, né? Você conseguir criar, destruir a sua própria quarta parede que te envolve, né? Sim. A gente que é artista tem uma quarta parede não é para se defender, é para conseguir montar um espetáculo, um personagem, conseguir ver além do público, além da pessoa e ver uma mensagem maior que você queira passar ou você queira sentir. Mas a música, a arte, a poesia e pronto, a culinária eu vou aqui colocar porque, né, eu acho prazer, que em a geral. culinária é uma forma de poema, assim, ajuda você a ultrapassar esse momento duro, né? Claro. Em que você precisa de um pouco menos de sobriedade, porque tá difícil um dia de cada vez. O problema é esse dia tá muito grande, né? Olha, eu ia-te pedir até, já agora que me deste a deixa perfeita, né? Para aclarar um bocadinho este dia, porque eu sei que tu tens um poema preferido do Vinícius e gostaria que dizeres. Eu vou colocar os meus Não só o poema, mas porquê? Esse poema é o poema, na verdade, preferido da minha mãe, do Vinícius. Minha mãe, Wanda Cosete Marinho, também, como meu pai, Alípio de Freitas, foi revolucionária, comunista, presa política, guerrilheira, todas essas coisas. All kind of things. All those kind of things, né, e tal. E a minha mãe vem de uma família muito burguesa, em Goiás, no interior. Burguesa mesmo, meu avô era secretário de segurança pública, muito fazendeiro e tal. Outra vida, né? Outra percepção do mundo. Claro. E a minha mãe, sei lá, a partir dos 30 e poucos anos, se coloca do Brasil vivendo uma ditadura já, nós estamos falando de depois de 64, e minha mãe, existe um momento que basicamente é perto do meu nascimento, que é quando ela vai abandonar a sua vida legal e sair, assim que eu saio da maternidade, minha mãe já sai com o nome falso e eu saio com a primeira das minhas 10 certidões de nascimento
falsas. Eu sempre me chamei Luanda, que eles nunca tiveram coragem de mudar o meu nome. Mas o meu primeiro registro era Luanda Montalves de Castro, chiquérrimo, né? Opa! Meu pai se chamava Mário e minha mãe, com o nome bem disfarçado de comunista, era Ana Ludmila. Eu falo, onde, né? e tal. Ludmila é ótimo, Ana ninguém dá por nada. Não, ninguém dá. Lenine vai chamar seu pai, ninguém dá. Comigo era assim, Luanda. Anos 70, Luanda. Seu pai é preto, sua mãe é preta? Não. Então é comunista. Não tinha. Seu nome é o quê? Sunflower, seu pai é hippie. Não tinha. Anos 70 era mais rápido. Então a minha mãe disse que quando ela estava naquele momento, afinal eu era um bebê e tudo mais, ela tinha que mudar de vida radicalmente, largar uma vida legal de professora universitária e ir para a clandestinidade, outro nome, sumir da família e tal. E ela se lembrou desse poema do Vinícius chamado Paisagem. E ela acalmou o coração dela e teve a resposta. Parece um poema assim um pouco melancólico, mas não é. Então, vamos ver se eu faço justiça à minha mãe quando ela falava para mim de cor, coisa que eu não consigo ainda. Então, Paisagem. Subi a alta colina para encontrar a tarde. Entre os rios cativos, a sombra sepultava o silêncio. Assim, entrei no pensamento da morte minha amiga, ao pé da grande montanha, do outro lado do poente. Como tudo nesse momento me pareceu plácido e sem memória. Foi quando, de repente, uma menina de vermelho surgiu no vale, correndo. É isso. Oh, que maravilha. É lindo, né? Que maravilha. Eu acho lindo, acho bonito isso assim. Assim, entrei no pensamento da morte minha amiga, porque minha mãe sabia que aquilo era um compromisso com uma vida nova, né? Sim. Mas com uma possibilidade de morrer, De como risco, quase né? foi, né? Claro, De claro, risco. claro, Eles foram presos, foram torturados, foram exilados. Quer dizer, era uma possibilidade de risco também. E real, Mas a né? morte é sua amiga. Engraçado falar isso, mas a morte é sua amiga quando você sabe a que vai morrer. Né? Num momento de grande escolha. A resistência, Né? não é? Exato. Eu talvez não tivesse nunca tido essa coragem, mas eles eram de outra têmpera, de outra fibra. Claro. Então, entrou no pensamento da morte minha amiga, e como tudo pareceu plácido e calmo naquele momento, não havia hora, não havia momento, era morrer antes de morrer, aquela placidez, né? E a menininha de vermelho, com todo o simbolismo que isso carrega, né? Vai pela paisagem adentro, correndo, e o poema termina e você vai atrás da menininha, porque você não sabe para onde ela vai, você tem que ir atrás dela. O Vinícius é muito lindo, né? O Vinícius acho que é um patrimônio imaterial, inenarrável da história do Brasil, assim, entendeu? Da história do Brasil, da história do mundo, direi eu. Ensinou a todos os meninos, assim, sei lá, aquelas coisas de adolescência, né, e tal, que os garotos são mais tímidos e não querem falar poemas de amor e tal, mas os meninos conseguiam, mesmo, né, conseguiam falar de amor com poemas do Vinícius, assim, escrever no caderninho da menina que gostava uma frasezinha, que não seja mortal, posto que chão, mas esteja infinito enquanto dure, quer dizer... Sim. Aí, pronto, a vida liberada dele é como Frank Sinatra, né? Todas as mulheres adoravam, vamos falar do Frank, seu amor. Todas as mulheres adoravam, mas os caras também, porque se identificavam com ele e percebiam de onde vinha aquilo tudo. Vinícius é esse símbolo, essa súmula também, como é a feijoada. Tá tudo certo. Tchim, tchim! Tchim, tchim, minha querida.